Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão, minha irmã, hoje é quinta-feira, dia 14 de agosto de 2025. Esta semana a igreja está celebrando a Semana da Família, dentro da programação nacional da igreja no Brasil, né? A Semana Nacional da Família, que tem como tema é tempo de júbilo em nossa vida. O tema desta Semana Nacional da Família é tempo de júbilo em nossa vida. E o lema é: ora, a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então é um período bonito, um tempo bonito, em que nós paramos para refletirmos em família, para valorizarmos a nossa família e também para tomarmos consciência de que nós não conseguimos viver sem uma família. Até mesmo o céu quis ter uma família para que a família pudesse ser céu. A música, né, diz isto. E nós vamos escutar a palavra de Deus deste dia, dessa quinta-feira, que está em Mateus 18, de 21 até o capítulo 19, versículo 1. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Então Pedro aproximou-se dele e disse: Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Respondeu Jesus: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é comparado a um rei que quis ajustar contas com seus servos. Quando começou a ajustá-las, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Como ele não tinha com que pagar, seu senhor ordenou que fosse vendido ele, sua mulher, seus filhos e todos os seus bens para pagar a dívida. Este servo, então, prostrou-se por terra diante dele e suplicava-lhe: dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Cheio de compaixão, o Senhor o deixou ir embora e perdoou-lhe a dívida. Apenas saiu dali, encontrou um de seus companheiros de serviço, que lhe devia 100 denários, agarrou-o na garganta e quase estrangulou, dizendo: paga o que me deves. O outro caiu-lhe aos pés e pediu-lhe: dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas sem nada querer ouvir, esse homem o fez lançar na prisão, até que tivesse pago sua dívida. Vendo isto, os outros servos, profundamente tristes, vieram contar a seu senhor o que se tinha passado. Então o senhor o chamou e lhe disse: servo mau, eu te perdoei toda a dívida porque me suplicaste. Não devias também tu compadecer-te de teu companheiro de serviço, como eu tive piedade de ti? E o Senhor, encolerizado, entregou-o aos algozes até que pagasse toda a sua dívida. Assim vos tratará meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoar a seu irmão de todo o seu coração. Após esses discursos, Jesus deixou a Galileia e veio para a Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amado irmão, amada irmã, quantas vezes nós já escutamos esta palavra? E certamente ela nos motiva e mexe conosco no sentido do perdão. O tema central desse evangelho de hoje é o perdão. E assim nós vemos, falando de família, o quanto nós precisamos viver o perdão dentro das nossas casas, não é? E aqui a gente vê
no começo da leitura, quando Pedro diz para Jesus: Mestre, quantas vezes nós devemos perdoar o nosso irmão quando eles pecarem contra nós? Até 7 vezes? Jesus disse: não, Pedro, não até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então, por que Pedro ele falou esse número 7? Porque era um costume judaico, né, que as pessoas perdoassem poucas vezes, 3 vezes, né? Era o que o costume deles dizia, que você podia perdoar até 3 vezes, daí para frente era revide, né? E aqui então Pedro quis dobrar, tipo assim, né? Nós somos melhores, né, do que os outros, nós podemos perdoar até o dobro, mais 1, daquilo que é costume. E Jesus disse para ele: não, Pedro, você não precisa ficar contando as vezes, né? É um monte de vezes. Jesus disse 70 vezes 7, que também não quer dizer 490, mas tipo assim, quando alguém pergunta a você: tinha muita gente lá naquele lugar? Ah, tinha mais de 100. Ah, tinha mais de 500 pessoas, tinha um monte de gente. Assim também, quando Jesus fala que nós devemos perdoar até 70 vezes 7, ele está dizendo: perdoe, 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 perdoe um monte de vezes, sem ficar contando. Quanto for preciso, você deve perdoar, porque assim o Pai do céu perdoa a cada um de nós, quando nós nos arrependemos, quando nós pedimos perdão a Ele. E nós vimos aqui logo em seguida, Jesus conta esta parábola, onde fala daquela pessoa que devia um monte de ouro, de talentos, né, para o seu senhor, e aquele, na hora de pagar, ele não tinha com que pagar. Nem que fosse ele, a esposa, filhos, que vendesse tudo, todos os seus bens, ele não conseguiria pagar. E aquele servo ali disse: olha, me dá um tempo, eu vou pagar tudo isso. E o senhor dele, o seu credor, pegou e disse para ele ir em paz, que a dívida estava encerrada. Certa vez eu fiz uma conta, né, sobre isso aqui. Daria aproximadamente 35 carretas de ouro, né? Todo esse dinheiro que foi perdoado. E o outro, que saiu dali perdoado, ele tinha crédito com outra pessoa de 400 gramas de prata, um punhado de prata. E ele botou ele na cadeia porque queria cobrar, queria receber tudo. E aí os outros companheiros ficaram enfurecidos e falaram para aquele que tinha perdoado ele: ó, o senhor perdoou a ele a dívida, mas ele foi lá e prendeu o cara que devia para ele, aquela mixaria lá. E aí foi colocado na prisão e só liberto depois que pagasse toda a sua dívida. Irmãos, você já pensou se nosso Pai do céu, ele ficasse contando os nossos pecados para nos perdoar, né? E assim, nós vivendo esse tempo da família, essa semana da família, nós devemos pensar nisso, no perdão. Deus nos perdoa. Deus nos perdoa a todo instante. E nós, nas nossas casas, nas nossas famílias, também devemos nos perdoar mutuamente, porque a família é o santuário da vida. E eu via, né, aqui no Catecismo da Igreja Católica, e diz assim, no número 2685, a família cristã, veja bem, a família cristã, para você e para mim, que estamos aqui todos os dias, paramos para escutar a palavra de Deus, a família cristã é o primeiro lugar da educação para a oração, fundada sobre o sacramento do matrimônio. Ela é a igreja doméstica, onde os filhos de Deus aprendem a orar na igreja e a perseverar na oração. Para as crianças, particularmente, a oração familiar cotidiana é a primeira testemunha da memória viva da igreja reavivada
pacientemente pelo Espírito Santo. Aqui, irmãos, está a chave de tudo. A família cristã é o primeiro lugar da educação para a oração, também para a vida. Primeiro lugar para a educação, para a oração, a educação para os bons modos, para a educação da ética, do pudor, não é? Para a escola da oração, da vivência cristã, lugar do testemunho. E assim, nós precisamos buscar a cada dia viver essa graça, valorizar a nossa família, não nos afastarmos, nos prepararmos, você jovem, nos prepararmos para viver em família, pois na juventude é que nós aprendemos a amar, a sermos fiéis, a nos comportarmos, vivermos a nossa castidade, vivermos a nossa pureza, para podermos, no nosso matrimônio, celebrar a vida dos esposos, né? Viver a vida de verdade de homem e mulher, de filho e filha de Deus. Aí diz assim, nesse documento do Papa João Paulo II, que fala sobre a missão da família cristã no mundo de hoje. A exortação apostólica Familiares Consórcio, que diz assim: a família, comunhão de pessoas, no matrimônio e na família, constitui-se um complexo de relações interpessoais, vida conjugal para paternidade, maternidade, filiação, fraternidade, mediante as quais cada pessoa humana é introduzida na família humana e na família de Deus, que é a igreja. O matrimônio e a família dos cristãos edificam a igreja. Na família, de fato, a pessoa humana não só é gerada e progressivamente introduzida mediante a educação na comunidade humana, mas mediante a regeneração do batismo e a educação na fé. É introduzida também na família de Deus, que é a igreja. A família humana, desagregada pelo pecado, é reconstruída na sua unidade pela força redentora da morte e ressurreição de Cristo. O matrimônio cristão, partícipe da eficácia salvífica desse acontecimento, constitui o lugar natural onde se cumpre a inserção da pessoa humana na grande família da igreja. O mandato de crescer e multiplicar-se, dirigido desde o princípio ao homem e à mulher, atinge desta maneira a sua plena verdade e a sua integral realização. A igreja encontra assim na família, nascida do sacramento, o seu berço e o lugar onde pode atuar a própria inserção nas gerações humanas e estas reciprocamente na igreja. Portanto, irmãos, procuremos, busquemos o sacramento do matrimônio. Nós não podemos viver como, desculpa a palavra, como bichos que se acasalam e não se casam, mas como aqueles que vivem, né, distantes do Senhor. Nós não podemos viver assim. Nós somos filhos de Deus. Quando nós simplesmente nos juntamos, falamos, vamos morar junto, nós estamos dizendo que nós não precisamos de Deus na nossa vida para vivermos a nossa união e para celebrarmos a vida, não é? Pensou nisso já? Triste, né? Se você não tem impedimento, mesmo que você more junto, você já tem a sua família ali constituída dessa forma, procure a igreja, procure o padre, converse. Há um jeito para você viver o sacramento. O sacramento é um sinal sagrado que está dentro de você, que nós recebemos através do sacramento do matrimônio. Que Deus te proteja, que nós possamos nos jubilar. É tempo de júbilo, né? É tempo de alegria, é tempo de esperança. É tempo de viver a nossa unidade com Jesus Cristo, com as pessoas que nós convivemos diariamente. Perdão sempre, alegria sempre,
porque a alegria vem do Espírito Santo. Fique em paz. Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Sorria, Jesus te ama. Salve Maria e viva Cristo Rei!